Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Rivaldo aqui, e hoje nós damos sequência à teologia sistemática, onde estamos estudando a antropologia, o estudo do homem, do pó à glorificação. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se bem aqui no nosso meio, fique à vontade. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Se você já é daqui de casa, sinta-se muito bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade, desfrute dessa aula abençoada que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos lá. Pois bem, capítulo 4, a redenção do homem, o novo nascimento em Cristo, onde a gente vai falar a respeito da regeneração, né, uma nova criação. Vamos falar um pouco a respeito da restauração da imagem de Deus, né, com o propósito divino e tudo mais. E, bom, a salvação em Cristo, ela é mais, né, do que simplesmente o perdão. Então, quando a gente está aqui olhando até para a apostila na página 9, que eu deixei aqui escrito, eu falei justamente isso, né? É mais do que apenas o perdão em si. Quando a gente fala de restauração, de redenção, a gente está falando de ser resgatado, né? Então, nosso entendimento é voltado ao resgate, a percepção do resgate. É a história de como Deus, através de Jesus Cristo, nos salva das consequências do pecado e assim nos transforma. Então, a partir desse capítulo que a gente entra, a gente viu, né, na aula passada acerca da queda do homem, de estruturação e tudo mais, mas agora, olhando para a visão da redenção do homem e o novo nascimento em Cristo, a gente muda esse pensamento aonde o significado é ser resgatado. Então, a redenção, de fato, é uma nova criação. Como assim, pastor? Imagine que você tem um aparelho eletrônico, né, que não funciona mais, e a regeneração não é apenas consertar a peça. É como se fosse necessário, né, Deus trocar ali todo o sistema interno por um novo, né? E a salvação não é só ter os pecados perdoados, mas é uma transformação radical por dentro. E esse primeiro passo para isso é o que Jesus fala a Nicodemos, né, em João no capítulo 3, o novo nascimento. E como que isso acontece? Não é algo que conseguimos fazer sozinhos. De fato, isso é uma obra sobrenatural e instantânea do Espírito Santo. Então, novo nascimento, irmãos, quando a gente está tratando, falando justamente desse novo nascimento, a gente está falando sobre a ação divina do Espírito Santo em nos transformar por dentro. Os irmãos que estão aqui há mais tempo, acompanhando a gente desde a pneumatologia, estudo do Espírito Santo e tudo mais, vão se recordar que eu falei justamente sobre esta ser a prova do batismo do Espírito Santo mais essencial de todas, que é a transformação interna, né? Então é isso, a redenção, quando nós estamos falando da antropologia, nesse ponto da renovação, da regeneração, uma nova criação em si, a gente está falando justamente disso, da transformação do Espírito Santo no nosso interior. E o que a Bíblia fala acerca disso? Acompanhando dentro da apostila que você tem aí, né, na página 9, eu deixei aqui algumas passagens de João capítulo 3, verso 5, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, por exemplo. Né? Então vamos lá. Em João 3,5, Jesus diz, né, que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de uma maneira completamente nova. Um nascimento espiritual, né? Nascer da água e do Espírito. Não é isso que ele fala? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso daqui foi Jesus falando para Nicodemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, e assim por diante, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que nesse caso, né, de 2 Coríntios, a Bíblia ela está afirmando que quem se une a Cristo se torna uma nova criatura. E as coisas velhas, as antigas, as que já foram, né,
a maneira de viver, a maneira de pensar, tudo isso passa e tudo se faz novo. E então, em resumo, a gente está falando justamente do que eu acabei de falar. O Espírito Santo nos dá a vida espiritual, um coração novo, nos dá novos desejos, e esses desejos completamente ligados, tá, irmãos? Completamente ligados à vontade de fazer a obra de Deus e nos unificar a Cristo. Então, é essa a nova, o novo desejo que a gente fala quando estamos tratando dessa regeneração, quando estamos tratando acerca dessa nova criatura. E essa restauração, ela está ligada também, né, à restauração da imagem de Deus. O pecado, ele danificou essa imagem de Deus em nós. É como aquele exemplo que muitos palestrantes fazem, né, do papel amassado, que amassa e depois não consegue, às vezes, ficar do mesmo jeito que era. Então, o objetivo final da salvação é restaurar essa imagem, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E esse processo, eu separo ele em 3 fases, que é a justificação, a santificação e a glorificação. E é aqui que a nossa aula, de fato, começa, né, a se desenrolar. Então, veja bem, o propósito final da salvação é nos conformar, né, à imagem de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15, é o texto base de tudo isso. E a salvação é o processo pela qual Deus restaura, né, o imago Dei, aquela mensagem, né, aquela palavra grega a respeito da própria imagem de Deus dentro da criação e assim por diante. Então é restaurar essa imagem, esse desejo, esse profundo trabalhar de Deus que está ligado na justificação, na santificação e na glorificação. Então esse ponto tem até aqui na apostila, mas ainda assim eu vou deixar, né, aqui no grupo também, para que os irmãos possam ir acompanhando aonde a gente está, tá bom? Então, a partir deste ponto aqui, nós entramos nessas 3 classificações. Aonde na apostila eu deixei escrito justificação, somos declarados justos diante de Deus. Nosso status legal muda. Como assim, pastor? Tem como explicar mais disso? Claro que tem. Pense nisso como um tribunal, irmãos. Por causa dos nossos pecados, éramos culpados. Mas quando cremos em Jesus Cristo, em Deus como juiz, né, que bate o martelo, que declara justos, não porque nos tornamos perfeitos, mas porque a justiça de Cristo é creditada a nós, o nosso status legal, então, diante de Deus, muda de culpado para justo. Repare que em nenhum momento a nossa defesa é feita por nós. Em nenhum momento nós somos justificados pelos nossos próprios agrados. Não. Isso só ocorre por meio do sacrifício no Calvário que Jesus pagou, né? O preço que foi pago por nós. Então, a justificação ela está ligada nesse pensamento. A justificação ela está ligada nesse tipo de exemplo, né, que eu acabei de citar, e eu estou jogando aqui para vocês também, como esse tribunal, né, que por causa desses erros nós já estávamos culpados. Mas quando cremos em Jesus, o sangue dele, o poder da salvação que ele fez, né, o preço que ele pagou por nós, ele nos reveste e ele nos purifica. E com isso vem a santificação, a qual somos progressivamente libertos do poder do pecado e transformados dia após dia para sermos mais parecidos com Cristo. E essa obra é uma obra cooperativa entre Deus, que nos capacita, e nós que nos submetemos e obedecemos. Por que isso? Repare que essa, né, é uma fase em que vivemos agora, não é uma coisa futura, não é uma coisa do passado. É um processo contínuo do nosso dia a dia e isso nos faz, né, enfrentar isso todos os dias, todos os momentos, né? Por isso que é algo que nós estamos tratando agora, tá? Agora. Então,
na prática, aquilo que nós somos, que legalmente justos, né, pelo sangue de Cristo, é como um treinamento, que somos progressivamente libertos do poder do pecado. Repare que uma pessoa que se doa à vontade de Deus dia após dia, cada vez mais ela se liberta da vontade da sua carne, ou seja, da vontade pecaminosa. E esse trabalho, quando eu falo que ele é junto com Deus, um trabalho em equipe, em outras palavras, é porque é Deus que nos capacita com a sua força e nós colaboramos, né, com isso, escolhendo obedecer e nos submetermos a Ele. Então, quando nós estamos, por exemplo, meditando na palavra de Deus, buscando uma libertação, pagando um preço ali para ter uma vida em santidade, e Deus começa a dar palavra, Deus começa a revelar o texto sagrado da Bíblia, isso é Ele trabalhando em favor de nós e junto conosco. É por isso que eu tenho aquela frase, né, lá da bibliologia, que a Bíblia é o único livro que você medita, que você lê na presença do autor, justamente porque é isso que está acontecendo, né? O trabalho em equipe, onde Deus nos capacita e com a sua força Ele nos leva à escolha, né, da nossa santificação, o que vai nos preparando e nos capacitando cada vez mais. E a glorificação, que é o terceiro ponto dessa restauração da imagem de Deus, onde a restauração final e perfeita da imagem de Deus em nós é feita na eternidade. Essa é a etapa final, né, que acontecerá na eternidade. Seremos completamente perfeitos e a imagem de Deus em nós será totalmente restaurada, sem nenhuma mancha do pecado. Então, é esses 3 pontos que, resumidamente, né, mas que já é o suficiente para a gente ter uma noção do que a gente está tratando aqui, a gente enquadra essa restauração da imagem de Deus, né, através da justificação, da santificação e da glorificação. E vocês podem ver que, olhando para esses 3 pontos, né, desde o tribunal, que a justificação, né, eu exemplifiquei aqui, onde o sangue de Cristo tem o poder, onde o Deus juiz, né, é aquele que bate o martelo, declarando a nossa justiça, até o período da santificação, que é o atual, né, batalha que nós fazemos, até a glorificação, que é dentro da eternidade, nós temos essa batalha terrível, né, entre corpo, alma e aliás, dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma e dentro do nosso espírito, mas é essa batalha entre natureza pecaminosa e natureza espiritual, salvífica, né? É sempre esses 2 extremos, essas 2, né, vertentes, batendo uma de frente com a outra. Bom, e sabendo disso, a luta contínua, falando dessa batalha contínua, é onde entra, né, o velho e o novo homem. O tal do crente, né, regenerado, que vive uma tensão constante todos os dias, né, sendo ainda uma nova criatura, mas habitando em um corpo não redimido ainda, né, um corpo ainda não glorificado, e habitando no meio desse mundo físico que nós estamos, ainda somos submetidos a uma batalha, e é uma batalha constante, irmãos. Nessa batalha, esse conflito interno chamado entre carne e espírito. E essa batalha não é uma batalha que é fácil de nós enfrentarmos. Todos nós aqui concordamos em ter esse pensamento. E se pegamos aqui, por exemplo, Romanos, capítulo de número 7, e você pegar Gálatas, no capítulo de número 5, você vai ver que esses capítulos que Paulo escreve vão nos trazer bastante detalhes, né? Onde ele deixa bem claro essa batalha. Veja que o conflito interno, irmão, o cristão, ele vive uma batalha interna, e ele mesmo sendo essa nova criatura que deseja agradar a Deus, mas ainda vivendo, né, dentro do ambiente físico e ainda nesse corpo carnal que tende ao erro, nós vamos ter essas batalhas todos os dias e de uma forma bem elevada.
Em Gálatas capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele descreve isso, né, como uma guerra. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles são opostos. E por isso, muitas vezes, não fazemos o que queremos. Sabemos fazer o bem, mas muitas vezes, pela nossa carne, nós ainda optamos em fazer o mal, né? Aquele mal que eu não quero é o que eu faço. É isso que Paulo fala. E a vitória nessa luta não vem, né, por nosso próprio esforço, como eu deixei aqui na apostila. Então, como que é essa vitória, pastor? Né? A vitória não vem por tentarmos sermos fortes sozinhos. Ela vem quando, de fato, né, dependemos do poder do Espírito Santo que vive em nós e escolhemos seguir a sua direção, andar no Espírito. Então, é importante nós refletirmos dentro disso, que a vitória não vem pela nossa força. Ela não vem, irmãos. Nós aqui como homens, né, homens e mulheres, pessoas naturais, nós não temos poder para vencer o pecado. Muito pelo contrário, né, o pecado vence facilmente nós por sermos carne. Porque de que validade tem, né, a nossa própria pessoa sem o auxílio do Espírito Santo? Se não for Ele nos convencendo, se não for Ele nos capacitando, Ele nos tornando aptos, né, a viver a sua vontade, a partilhar do efeito do seu fruto em nós, nós não daremos conta. Então estamos já vetados, né? Isso daqui eu já falei muito na outra aula, e eu acho que não precisa nem perdurar mais. Mas nós já nascemos com esta semente do erro. E essa semente do erro, nada, né? Nós temos condições a não ser a vitória por meio do Espírito Santo e o sacrifício no Calvário para nos livrarmos dessa condenação eterna que o pecado tem essa condição de nos fazer. Ai de nós, né, se não fosse o amor de Cristo que nos purificou e nos lavou dos erros e dos nossos próprios pecados. Amém, querido? Seguindo em qualquer ponto, né, que precisar repetir, a gente repete. Aqui no capítulo 5, onde o destino do homem e a esperança da glorificação, o estado intermediário e o que acontece após a morte. São vários pontos, né, a ser tratado dentro deste capítulo 5, que está diretamente ligado a tudo que a gente está falando até agora. E esse capítulo justamente fala sobre o que acontece, né, depois da morte, qual que é o nosso futuro eterno. O que é esse estado intermediário? O que acontece, né, após a morte? Para o crente, a morte não é fim. A gente bem sabe disso, né? Então, a morte não é o fim, mas é uma passagem. No momento em que o crente morre, né, e a sua alma e espírito, né, junto aqui a gente coloca junto isso, se separando do corpo e vai imediatamente para a presença de Deus, né, presença de Cristo no céu, onde hoje a gente chama de e conhece, né, como um lugar incomparável, incomparavelmente melhor e como um paraíso, né, pro crente salvo é este local. Se nós pegarmos também uma passagem de Filipenses, capítulo 1, verso 23, diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então Paulo está falando justamente da positividade deste lugar, né, aonde a alma e o espírito repousam. Segundo Coríntios também, capítulo de número 5, verso 8, fala da seguinte maneira: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então repare como os versos em si, né, pro crente, para o cristão, nos deixa muito claro que este local, né, que nós conhecemos popularmente na nossa igreja como o paraíso, né, o mesmo local que Cristo promete aquele ladrão, né, que estava ao lado dele na cruz, é esse lugar
intermediário, né? E é esse local muito melhor. Por quê? Porque estamos de fato na presença de Deus de uma forma muito mais extraordinária. Isso para o crente, né? Então, para o crente, a morte de fato não é um fim. Enquanto para o incrédulo, né, para aquele que não crê, a morte de fato significa ir para um lugar de tormento, né, consciente, aguardando o juízo final, como mostra a história de Lázaro e o rico em Lucas capítulo 16, verso 19 até o 31. Salvando uma diferença, né, que no caso da passagem de Lucas, do capítulo 16, nós ainda tratamos como o seio de Abraão. E quem lembra, né, de alguns pontos que eu já falei sobre isso, nós temos aqui uma diferenciação, né, entre o seio de Abraão e o paraíso. Porque o seio de Abraão era tudo unificado. Nós tínhamos ali a visão, né, Lázaro ele consegue, aliás, o rico consegue ver a Lázaro, né, e o rico naquela ocasião ainda vai dizer, nossa, deixa eu ir lá avisar os meus parentes, os meus irmãos, deixa eu levar a mensagem para eles que eles não venham aparecer aqui. Então repare que a consciência se mantém, né? Mas no caso do rico, como uma consciência de tormento, né? Porque ele está sendo atormentado ali pela própria, né, chama, como o texto fala, que é o tormento de ver que não conseguiu a sua salvação. Enquanto Lázaro, pelo que a narrativa do texto nos mostra, está bem ali em descanso, tranquilo, né, no seio de Abraão. Agora, quando nós falamos de paraíso, nós estamos falando de um outro local, onde agora o tormento fica isolado, né, no seu ambiente, enquanto o salvo, o que está no paraíso, está isolado, separado, né, não tem mais essa visão de um para com o outro. Isso daqui a gente vai poder falar posteriormente, né, em uma outra matéria também, mas é importante entender isso, né? E aqui a gente entra em 3 pontos, né, 3 palavras. Então, como eu estava dizendo, aqui entra, né, um ponto interessante, que é a tal a palavra inferno, né? Essa palavra é o mesmo que o Hades, do grego, e Sheol, né, que tudo isso daqui significa o submundo, tá? Que é o local de tormento que nós encontramos. Inferno, Hades, Sheol. É o mesmo, né? A diferença é justamente, né, a tradução em si. O Sheol é o que nós conhecemos como o antigo lugar de tormento, no caso aqui ligado ao seio de Abraão. Já o Hades é o inferno, o Tártaro, né, o Gehenna, em algumas outras palavras, que em outras traduções, melhor dizendo, que também é o inferno, mas separado, né, sem agora essa presença do local de descanso dos salvos visível, né, como se estivesse no mesmo local. Então existe essa diferença, tá? Às vezes em algumas traduções os irmãos vão compreender, aliás, vão entender, né, vão se deparar com essas diferenças de palavra. Então, sabendo, né, desse pós-morte, que para os salvos é uma coisa agradável, já que vemos Paulo falar isso claramente, segundo Coríntios, em Filipenses, a ressurreição, aliás, para os incrédulos isso já é algo de tormento. E aqui nós entramos dentro da ressurreição do corpo, né, a esperança final. E a esperança final, cristã no caso, não é viver para sempre, né, como um espírito sem corpo. Nós acreditamos na volta, né, do corpo transformado, que é o que a gente crê que irá acontecer no arrebatamento. E como será isso? Na volta de Cristo. Então, a ressurreição do corpo, deixa eu pôr isso daqui separado, na volta de Cristo, os corpos dos crentes, tanto dos que já morreram quanto dos que estiverem vivos, serão transformados em corpos glorificados parecidos com o corpo, né, que Jesus teve depois da sua ressurreição, tá? E isso daqui é muito importante entendermos, né, e até pegarmos algumas características deste corpo fundamentadas aqui em Filipenses, capítulo também de número 3, versículo 20 e 21.
Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas. Então, esse novo corpo tem por fundamento essa passagem, que nos mostra que será um corpo físico e real, mas que não ficará doente e não sentirá dor, nem morrerá. Será poderoso e glorioso, livre das fraquezas que temos e limitações de hoje, e será perfeitamente adaptado para vivermos para sempre no novo céu e na nova terra, tá? Então, olha só essas três características do novo corpo, né? Esse novo estado de restauração do corpo. Deus não possui nada corruptível. Lembra que eu falei da restauração da imagem de Deus em nós, quando nós falamos da reestruturação do homem através do sacrifício que Jesus fez? Então é justamente isso daqui, né? Então, para nós cumprirmos isso, o nosso corpo também tem que ser transformado. E é por isso que nós passamos, né, por essa transformação, por essa ressurreição do corpo, para que a imagem de Deus, de fato, seja restaurada em perfeição. Então, o estado final eterno para salvos, né, para esses que recebem essa transformação, é um estado realmente onde a imagem de Deus fica reestruturada, melhor dizendo. Perfeito, irmãos? Todo mundo entendendo bem? Até seguindo, né, nessa questão, às vezes junta nessa dúvida seio de Abraão e paraíso, né? Paraíso é o destino dos justos depois dessa ressurreição, tá? Enquanto o seio de Abraão era o destino dos justos, só que antes da ressurreição de Jesus. Então, por isso que o paraíso ele tem esse diferencial do seio de Abraão também, tá? Enquanto o seio de Abraão era antes da ressurreição do próprio Jesus, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Então, por que não tinha paraíso antes? Porque precisava do primogênito dos mortos. E é onde Jesus entra, tá? Nessa imagem. Então, imagine o seio de Abraão como uma sala, né, de espera para os fiéis do Antigo Testamento. E o seu contexto em si, né, a gente tem essa passagem de Lázaro e o rico. E depois, né, o paraíso é como um destino final, né, a própria presença de Deus ali que foi através de Jesus, né, como primogênito dos mortos, que inaugura esse lugar. E sabemos que não é o destino final ainda ali. Eu falo destino final, mas só para os irmãos entenderem, entre seio de Abraão e paraíso. O destino final em si nós temos só após toda a consumação da profecia. Perfeito? Bom, então, esse estado, né, para os redimidos, os salvos, a vida eterna com Deus, né, em um novo céu, em uma nova terra, isso daqui a gente vai rever na escatologia, mas a comunhão de Deus com os seus, né, a nossa comunhão com Deus será perfeita. E finalmente cumpriremos o nosso propósito original, que em um estado de alegria, em um serviço de adoração e que nunca terá fim. Esse é o projeto que Deus tinha para Adão, né, se o pecado não ocorresse. Enquanto para os não salvos é o dano da segunda morte, né, que Apocalipse capítulo 20, verso 14 ao 15 fala, que significa separação eterna, não destruição eterna, tá? Mas a separação eterna e consciente de Deus, em um lugar chamado lago de fogo e enxofre. Então, em resumo, a gente tem isso. Após o juízo final, temos esses dois pontos, esses dois estados eternos, né? Os para os salvos e para os condenados. Então, isso é muito forte, tá, irmãos? Isso é muito extraordinário. E isso está ligado dentro da antropologia, não tem como a gente negar tratar isso, né, no decorrer do que estamos falando aqui. E existimos, né, dentro disso, então, entramos dentro, melhor dizendo, de alguns pontos, né, contemporâneos
da antropologia teológica, onde a doutrina bíblica do homem nos fornece ali um alicerce para a gente abordar algumas questões éticas e filosóficas, né, que são de complexidade no nosso tempo. Isso corrobora a nossa página de número 11 aqui da nossa apostila. E aqui entramos em alguns pontos muito chave, irmãos, que é acerca da santidade e a preservação da vida, onde nós falamos de dois pontos muito que vem se tornando muito centro de debate, né? E que, para mim, eu não tenho dúvida no que eu decido defender, não sei os irmãos, mas é onde a gente entra no ponto do aborto e da eutanásia, né? Que hoje em dia muita gente está cada vez mais, né? A lógica do mundo é matar sem piedade. E nós temos um princípio fundamental a seguir aqui. Pelo fato de todo ser humano ser criado à imagem de Deus e a vida humana ser sagrada, né, e ter o seu valor imenso e é imensurável, o sangue de Cristo é a única coisa capaz de pagar esse preço, desde a concepção até a morte natural, nós entendemos que a Bíblia indica, né, que a vida já existe no útero. Então vamos passar por todos esses pontos para os irmãos verem. Por exemplo, olha só que extraordinário, né? Deixa eu deixar isso escrito no grupo nosso, a respeito desse princípio que é fundamental. E vamos para o Salmo 139, versículo de número 13, e até o versículo 16, onde o texto fala assim, ó: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, olha só essa passagem do Salmo, irmãos. 139, versículo 13 ao 16. Isso daqui deixa muito claro uma coisa, irmãos. Né? Deixa claro muito uma coisa. A Bíblia indica que a vida já existe no útero. Portanto, irmãos, aborto é visto como uma interrupção, tá? Vou deixar em negrito. Portanto, né? Portanto, o aborto é visto como a interrupção de uma vida humana que possui a imagem de Deus. Então, por que a igreja tem que ser contra o aborto? Porque, como o Salmo 139 já nos mostra, a vida já existe no útero, irmãos. Ela já existe. E esse é um princípio fundamental. Aborto é errado, sim. Isso é claro pela Bíblia. É claro pela Bíblia, irmãos. Eu não concordo, eu não consigo entender como alguém que é crente, que é cristão, acredita que o ato de um pecado, né? Mas e o estupro e não sei o quê? Tudo bem, irmãos, pode ter sido um ato violento e pecaminoso, mas qual a culpa da vida que é onde Deus pode pegar do pior cenário possível, uma vida que nasceu do pior cenário possível e levantar como um homem ou uma mulher de Deus que pode transformar, né, uma nação inteira? Então a aplicação dentro disso daqui é muito sigilosa, é muito clara. O Salmo 139 ele deixa claro que a vida já existe, né, no útero. E outra coisa, a eutanásia, né, a aplicação sobre a eutanásia, a decisão sobre quando a vida termina, ela pertence a Deus, que é o soberano sobre a vida. E para isso tem alguma passagem, pastor? Tem. Veja bem a passagem aqui de Jó, capítulo 1, versículo 21. Olha só que coisa extraordinária que o texto da palavra do Senhor nos fala, irmãos.
Olha só, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então isso daqui é muito simples de se entender, isso daqui é muito claro, irmãos. Não tem como a gente fugir do que o texto está falando. A eutanásia é vista, né, como tomar para si a autoridade que é de Deus. A resposta cristã ao sofrimento não é eliminar a pessoa que sofre, mas cuidar dela com compaixão, irmãos. Eu não sei, né? Talvez eu estou aqui ministrando e tem alguém que está ouvindo e não aceita, mas olhando à luz da Bíblia, irmãos, eu não vejo uma outra resposta. Eu não vejo um outro discernimento. É polêmico? Sim. Mas não tem como fugir da verdade. Vocês não concordam, irmãos? Vocês não acham que, por mais polêmico que seja, a verdade ela é dura, ela é difícil às vezes de se aceitar, mas a vida ela está na mão de Deus. E mesmo lá no ventre, quase que informe, né, ainda no princípio dos seus ossos, o Senhor já está ali, já tem vida. É isso que o salmista está declarando nesse salmo. E isso é tão, irmãos, tão profundo, é tão extraordinário, é tão sensível de se falar, porque hoje nós enfrentamos uma grande batalha. Além da eutanásia, além do aborto, que cada vez mais o mundo vem apoiando essas ideias de interrupção da vida, de interrupção da vida seja para o nascimento, ou seja uma pessoa que está acamada e a pessoa vai lá e, né, aplica a eutanásia e assim por diante. Também estamos em uma guerra entre a igreja e o mundo, que é justamente a identidade humana, gênero e sexualidade. Isso daqui é uma guerra travada. É uma guerra travada. A cultura atual diz que a identidade é algo que se constrói e que pode mudar. Enquanto a Bíblia, né, ela deixa claro, irmãos, claro, tá? A Bíblia ensina que a sua identidade é fundamental, é um presente de Deus. Então Deus criou a humanidade com distinção de macho e fêmea. E isso em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Não tem como fugir da Bíblia, irmãos. Eu fico com a Bíblia, por mais polêmico que seja, por mais que a gente corra risco de ser processado, de ser atacado, eu fico com a Bíblia. E Gênesis, capítulo 1, verso 27 é muito claro. E criou Deus o homem, a imagem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ele deixa aqui uma distinção de gênero muito claro. Muito claro. Não existe aqui meio termo. Não existe. Ou existe? Não existe, irmãos. Né? A gente está falando de algo extraordinário aqui. Estamos falando de algo muito simples, muito fácil de ser entendível. Né? Não precisa de uma explicação absurda. Gênesis 1, verso 27 é muito claro. E essa diferença é boa, é intencional, irmãos. Se fosse ruim ter dois gêneros, Deus não teria falado no final que é tudo muito bom. Então, era intencional, foi intencional e é bom, né? Portanto, a identidade de gênero está ligada, tá? Deixa eu escrever isso daqui. Portanto, é isso, ó, essa diferença é boa, é intencional e, portanto, a identidade de gênero está ligado ao nosso sexo biológico que foi criado por Deus. E a sexualidade, pastor? Né? Aqui a gente está tratando sobre o gênero, mas e a sexualidade? Deus criou o sexo, a relação, para ser desfrutado dentro da aliança do casamento entre homem e mulher. Isso daqui também é irrefutável. É irrefutável, tá? Gênesis capítulo 2, verso 24. Vamos ler, vamos pegar esse texto também, irmãos. Não vamos deixar só nas nossas palavras, não. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne.
não tem dúvidas, né? Não tem meio termo, não tem outra palavra, não tem outra passagem. É apenas isso. Isso é muito simples. Qualquer expressão sexual fora desse plano é considerado uma distorção do propósito original de Deus, irmãos. Qualquer expressão sexual fora disso já não faz parte mais de Deus. E seguindo, então, para esse finalzinho de matéria e finalzinho do que a gente está tratando, né? Muito forte tudo isso, e tratando ainda, né, do transhumanismo, que entra dentro dessa polêmica tanto do gênero quanto da sexualidade, eutanásia, aborto e assim por diante. Porque o transhumanismo e a imagem de Deus, o que é esse transhumanismo, né, primeiramente? É um movimento, né, que quer usar a tecnologia para melhorar o ser humano, né, a ponto de superar o envelhecimento, doença e até a morte. Isso daqui, irmãos, por mais que pareça algo de ficção científica, é algo real, tá? É algo que as pessoas já estão investindo, querendo, né, criar o humano ciborgue, né, colocar coração sintético, pulmão sintético, e aos poucos ir substituindo a naturalidade do homem por uma peça mecânica, né, e conseguir chegar à imortalidade ou algo próximo a isso. E a perspectiva cristã diante disso, isso é visto como uma tentativa humana de alcançar, né, a imortalidade e a perfeição sem Deus, repetindo o erro no Jardim do Éden. Então, a verdadeira separação das nossas limitações não vem da tecnologia, mas da redenção e da glorificação que Jesus oferece, né? Então, esse daqui é o último ponto dentro desse ponto das polêmicas, que é errado, né? A nossa perspectiva cristã é contra essa visão do transhumanismo, tá? E uma conclusão geral, né? A história do ser humano, segundo a Bíblia, é uma narrativa grandiosa. Criação, queda e redenção, né? Aonde na criação nós fomos criados de uma forma maravilhosa, com valor e propósito. Na queda, desobedecendo a Deus, isso trouxe o pecado, sofrimento, morte para o mundo. E a redenção, onde Deus, né, não nos abandonou. Ele nos resgata, transforma pela graça através de Jesus Cristo. Então, no fim, estamos destinados, né, a uma glória futura que será ainda maior do que a glória que tínhamos no início. Entender isso deve nos fazer mais humildes e gratos, né, e cheios de esperança. Isso daqui é o que eu deixei até anotado para falar aqui no final, né? Isso daqui é extraordinário, irmãos. É maior, né? A entrada do céu é maior que a saída do Éden. Guarda isso como uma reflexão na sua vida e como já uma compreensão, né, geral do que a gente tratou. Tem o texto do Pó à Glória, onde eu quero ler neste momento, na página 13 da nossa apostila. Ao chegarmos no final dessa jornada pela antropologia teológica, nossa oração é que cada tópico estudado não tenha sido apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma ferramenta para transformação profunda. Viajamos desde a criação gloriosa, onde fomos coroados à imagem de Deus, até as profundezas sombrias da nossa queda em pecado, que desfigurou essa imagem e nos sentenciou à morte. Vimos que o nosso estado natural somos uma contradição, portadores de uma dignidade inestimável, mas ao mesmo tempo cativos de uma depravação que nos torna incapazes de nos salvarmos. É nesse ponto que o desespero que a luz do Evangelho brilha com mais intensidade. A obra de redenção de Cristo, Jesus, é a resposta de Deus à tragédia humana. Pelo novo nascimento, somos feitos novas criaturas e pela obra contínua do Espírito Santo, somos santificados e restaurados dia após dia. Nossa história não termina nas ruínas do Éden, mas na glória da Nova Jerusalém, como corpos ressurretos e a imagem de Deus em nossa plenamente restaurada para todo sempre, né? Em Deus para todo sempre. Que esse estudo nos leve a uma adoração mais profunda,
a uma vida de maior santidade, a um compromisso renovado de compartilhar a única esperança que a humanidade tem, Jesus Cristo, o homem perfeito e o Deus verdadeiro. Que possamos olhar para nós mesmos como a humanidade que a nossa condição caída exige. E com Deus, né? Que para Deus, com a gratidão e que sua graça assombrosa merece receber. Então, queridos, esse é o texto que, com muito carinho, né, eu coloquei aí no final da conclusão e jogo aqui no grupo nosso, porque é muito reflexivo, é muito poderoso. Feitos do pó, mas destinados à glória. A tragédia do nosso pecado não só é superada pela magnitude da graça do nosso Criador, né? A tragédia do nosso pecado só é superada, melhor dizendo, pela magnitude da graça do nosso Salvador e do nosso Criador. Então, queridos, é com muita estima e com muita oração que esse conteúdo foi criado e foi passado para os irmãos. Eu espero que esse estudo da antropologia possa gerar frutos na sua vida, possa gerar frutos no seu entendimento, possa gerar frutos na sua vida como cristão, que o Senhor Jesus possa continuar te lembrando que você tem características do seu Pai, a inspiração divina, você possui inspiração, você possui direitos de falar com Deus e é através da redenção dele que você alcança a sua salvação em Cristo Jesus. Bom, sendo assim, acredito que estejamos tudo certo. Eu quero convidar você então neste momento a fazer essa oração, a pedirmos que a orientação do Espírito Santo continue sendo conosco, pois concluímos aqui mais uma aula, mais um tópico da nossa teologia sistemática, onde tratamos aqui acerca da antropologia e seguiremos na sequência, nas próximas aulas, a amartiologia, a doutrina do pecado. Eu tenho certeza que da mesma forma será de grande edificação para a sua vida. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus, não só pela aula, mas por cada vida que nos acompanha, e que o Senhor possa estar estendendo ainda mais as oportunidades de nos aprofundarmos a sua palavra. Eterno Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que meu Deus querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos ao teu santo nome em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor vem realizando sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuadamente abrir nosso entendimento, despertar, meu Pai querido, a nossa visão espiritual ao Senhor, para que estejamos cada vez mais aprofundados na sua palavra, mais cheios do teu Santo Espírito. Dispense a cada um dos teus filhos, meu Pai, debaixo da sua segurança. Que seja, meu Pai, nesse momento da aula, ou seja, posteriormente, através do vídeo aqui no nosso canal, que o Senhor possa estar abençoando a cada um desses seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com grande gratidão, nós assim te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.